Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença e te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas a Tua palavra na minha boca. Espírito Santo, fala conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o Senhor me deu uma palavra de alerta, uma palavra que precisa ser dita. Ele já, na verdade, me deu essa palavra há alguns dias. E para quem acompanha os devocionais sabe que há algum tempo eu não estou conseguindo exatamente fazê-los, né? Começou no início dessa semana. E foi quando Deus me deu essa mensagem, foi quando também na minha vida, na minha família aconteceram algumas coisas. E eu deixei por um tempo de anunciar, de vir falar aquilo que Deus me entregou, a falar aquilo que Deus me revelou, o que Ele me mostrou. Não só por meio de sonhos, mais de um sonho, mas também na palavra dEle. Esse alerta vai para os responsáveis, para os pais, também para aqueles que estão em algum lugar de liderança, que estão à frente, guiando as ovelhinhas, os cordeiros de Deus. As ovelhinhas eu não falo só dos pequeninos, principalmente dos pequeninos, mas também o povo de Deus, os filhos de Deus, em qualquer idade. Mas, como eu disse, o foco hoje vai ser nos pequeninos, as ovelhinhas do Senhor, as crianças. O Senhor tem despertado não somente a mim, mas também a outras pessoas que caminham comigo, né? Que caminham comigo fazendo a obra de Deus, que caminham comigo seguindo junto pelo caminho. E Deus, Ele nunca revela somente a uma pessoa, Ele confirma a palavra dEle, Ele confirma a mensagem dEle. Então, não é de hoje que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ao meu e de algumas pessoas, para estarmos orando e intercedendo pelas crianças do mundo, de todo mundo. As crianças, por quê? O inimigo tem se levantado com grande fúria sobre os pequeninos, para que toda uma geração se perca. Precisamos guardar os nossos pequeninos, ensiná-los o caminho do Senhor, ensiná-los no caminho. Enquanto andamos no caminho, junto com os nossos filhos, né, junto com aqueles que o Senhor colocou aos nossos cuidados, precisamos ensiná-los no caminho. E a palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 17, verso 1 e 2, diz assim: E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. E os sonhos, vou aos sonhos. Os sonhos falavam, foram dois, no mesmo sentido. Eram em lugares diferentes, de forma diferente, mas o mesmo sentido. A perca da inocência. Não porque as crianças estão perdendo, mas porque elas estão vivenciando, vendo coisas que não deveria no tempo da inocência, na primeira infância. E o alerta que Deus me deu e me dá são aos pais e responsáveis. Responsáveis não só pelos seus filhos, mas de repente numa liderança de um grupo infantil, numa liderança numa escola dominical, como professores da escola dominical dos pequenos. Aos pais que estão dentro de casa, vigiem aquilo que os seus filhos têm aprendido, aquilo que tem chego até eles. Então, eu vou trazer algumas mensagens que o Senhor veio falando comigo nesse dia. E diz assim, em Deuteronômio capítulo 4, se você for parar para ver, o último devocional ao vivo, né, da continuação da leitura da Bíblia que tivemos aqui, estávamos bem todos os dias, trazendo devocionais, né, de Gênesis a Apocalipse, com a graça de Deus e a permissão de Deus. E aí, em Deuteronômio 4,
que foi aonde Deus falou comigo acerca dessa palavra, e eu não vim anunciar. E aí veio essa mensagem. Deuteronômio 4, versículo 7 ao 9, diz assim: Por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqui está falando sobre o caminhar com Deus, sobre obediência às leis do Senhor. Porque que Deus há no mundo que seja tão chegado como o Senhor nosso Deus? Se chamarmos, clamarmos por Ele, Ele vem ao nosso socorro. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então, o Senhor, Ele é acessível. Por meio de Cristo Jesus temos acesso ao Pai, por meio do Filho, pelo sacrifício de Jesus Cristo, hoje temos acesso ao Pai. E Ele diz: guarda a minha palavra, guarda os meus estatutos, mas não guarda só para você. Ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Como eu disse, no espiritual, Deus tem mostrado o inimigo tem se levantado com grande força e grande fúria contra os pequenos, para ensiná-los falsas doutrinas, para ensiná-los aquilo que é mal, ensinar as coisas desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Assim como os nossos filhos também não pertencem a esse mundo. Seja você um intercessor pela tua casa, pelos teus filhos. Seja você, e é você, o responsável por guiar os teus filhos no caminho do Senhor. Porque isso será cobrado de você e será cobrado de mim, que tenho filhos, né, e também estou à frente, né, do cuidado de algumas crianças, das crianças da minha igreja. Então o Senhor, Ele dá, mas Ele pede: cuida das minhas ovelhas, porque ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos. Tiago capítulo 4 fala sobre que devemos resistir às paixões do mundo. E diz assim no verso 5: Cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? O Espírito Santo que habita em todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele tem ciúmes de nós. Ciúmes, Ele não quer que a gente viva nas paixões mundanas. Ele quer que estejamos na presença dEle, buscando fazer a vontade dEle, obedecendo, seguindo humildemente os passos do nosso Senhor. Verso 6, antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Quando andamos de duplo ânimo, feliz, né, e depois triste com Deus, estamos com as nossas mãos sujas e não nos achegamos ao Senhor. Aqui Deus está dizendo: chegai-vos a Deus, por meio da vida de Tiago. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Que possamos purificar o nosso coração, que possamos limpar as nossas mãos,
que possamos atrair a presença, porque só Jesus pode nos purificar, só Jesus pode nos limpar. Nós precisamos confessar e desejar andar com Ele, buscar a face dEle. Precisamos andar com Deus para que os nossos filhos vejam o nosso caminhar. Precisamos ter intimidade com Ele para saber aquilo que agrada e não, para podermos ensinar aos nossos filhos. E os sonhos que eu tive foi da inocência sendo perdida, dos próprios pais fazendo aquilo que não era puro diante dos olhos dos filhos. Estou trazendo tudo que o Senhor veio revelando a mim nesses últimos 4 dias. Em Romanos capítulo 1, estou abrindo aqui, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, falando a adoração a outros deuses. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se nós não vigiarmos, nosso coração ele vai produzindo ídolos, que não são feitos com imagens físicas, mas quantas das vezes imagens, na internet, imagens de pessoas, colocamos pessoas como um ídolo, imagens num desenho animado. Vigiai aquilo que o seu filho está vendo, um pequenino está vendo perto de você, porque tem tido muitas doutrinas que não vêm de Deus, embutidas nos desenhos animados. E que são essas aqui, de depravação, que eu vou começar a ler nessa palavra em Romanos 1. São essas doutrinas que estão sendo levadas para os nossos filhos. Se não vigiarmos aquilo que entra na nossa casa, aquilo que os nossos filhos têm acesso, nós estaremos perdendo eles para o mundo, para o maligno. Mas a palavra de Deus diz: resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não adianta só orarmos se não vigiarmos. Precisamos vigiar. Verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura, aquilo que foi criado por Deus, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Está falando sobre paixões da carne. A mulher abandonar o uso natural ao da natureza, O homem para a mulher para o homem. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio. Cada um é um erro, é algo que são, como se diz, uma depravação, é algo que são as paixões da carne, entregues à carne. Avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda não é de Deus. Engano, malignidade, sendo murmuradores, reclamões, também não agrada a Deus. Detratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais quais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Aqui está falando, olha, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. O que Deus nos ensina? Estamos no mundo, não pertencemos ao mundo. Essas paixões da carne, essas coisas que não são do Senhor, nós precisamos abandonar se praticamos. E eu tenho visto, eu tenho observado, porque eu parei de ver, que muitas séries, muitos desenhos animados, que são para as crianças, têm colocado essas coisas ali no meio, como se fossem naturais. E o Senhor me deu um terceiro sonho, confirmando a palavra dele. E esse via nitidamente aquilo que estava na televisão, aquilo que a criança vê, que os pais estão perto, mas não estão atentos, estão de repente fazendo alguma coisa, um trabalho, distraídos. Não coloque um desenho animado que foi feito pelo mundo, E se foi feito pelo mundo, tem coisas mundanas ali. Não coloque algo que foi feito pelo homem que não pertence a Deus e você coloca lá e descansa. Não, meu filho está vendo um desenho animado, minha filha está vendo um desenho animado, tá tudo bem. Não tá. Não tá, porque enquanto nós não ensinamos o nosso filho, porque estamos ocupados fazendo alguma coisa, o mundo está ensinando por meio de desenhos, por meio de séries, aquilo que não agrada a Deus. Vigiai e orai incessantemente, sem parar.